Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira para a nossa vida, para a nossa mudança diária, a nossa santidade diária, né? Aquele pouquinho que a gente pode mudar todos os dias, entendendo a palavra de Deus e tentando fazer a sua vontade. E hoje, pelo que a gente dá uma lida aqui e entende que a palavra de Deus hoje vem nos fortificar na fé, né? Nos mostrar a fé de um homem, né? Que mesmo sem ver ali, acreditou que Jesus poderia fazer o milagre no seu empregado. Jesus se admira com aquele homem, né? Jesus fica admirado com tanta fé. Não é como se Jesus dissesse: eu nem cheguei na casa dele para curar o empregado dele, e ele acredita que de onde eu estou eu posso fazer, não é? O milagre acontecer. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus. Mateus, aqui, Mateus, no capítulo 8, no versículo do 5 até o 11. As fronteiras do reino. Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente vem renovar a nossa fé com essa leitura maravilhosa, né? Com a fé enorme desse oficial de justiça. A gente vai entender aqui o que um oficial de justiça já está dizendo. É uma autoridade, né? É uma pessoa que tem autoridade. E a palavra diz que ele tinha um empregado. Provavelmente era um empregado muito estimado, né? Ele gostava em especial a mais do que aos outros, talvez, desse empregado, né? Talvez esse oficial era um homem piedoso, que tratava seus empregados como se fosse da família, né? E provavelmente essa segunda opção, porque a gente percebe que o oficial era um homem de fé. O oficial acreditava em Jesus. O oficial provavelmente seguia Jesus, né? Por quê? Com tamanha fé, né, é difícil uma pessoa que está fora da caminhada, que vive no mundo, que vive praticando as coisas que o mundo oferece, essa pessoa, ela ser tão forte na fé. É difícil, não é? É difícil. Para a gente adquirir fé, a gente precisa ter uma intimidade com Jesus. A gente precisa conhecer esse Deus. A gente precisa conhecer esse mistério que é a palavra de Deus, para que a gente possa alimentar a nossa fé todos os dias. Não é fácil a gente ter fé. Fé é uma coisa que
a gente tem, é um mistério que a gente tem em confiar em algo que a gente não vê, né? A gente tem fé em Deus, a gente não vê Deus, a gente sente Jesus no nosso coração, né? Então, a gente tem fé que algo vai nos acontecer, não é algo que a gente almeja, que a gente quer. E a palavra diz que esse oficial de justiça, mesmo sendo um oficial, não é? Que a gente olha, a gente diz, era um homem duro, né? Era um homem de palavra forte, de palavra firme. Mas a palavra diz que ele tinha essa fé. E foi uma fé tão grandiosa que Jesus elogiou e disse, eu nunca vi uma fé tão grande. Por quê? Porque ele encontra Jesus, ele pede o que ele quer, né? Mas ele acredita que Jesus não precisa entrar na casa dele, né? Ele não foi como Tomé, que precisou tocar nas chagas de Jesus para acreditar. Não. Quando Jesus estava a caminho, ele disse, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Por quê? Porque a casa dele é uma casa de pecador. A nossa casa é casa de um pecador, né? Então, é como se ele dissesse assim, Senhor, não precisas ir até a minha casa. Curar ele. Eu acredito que de onde tu estás, o Senhor vai curá-lo. Eu acredito. Isso é fé. É você ver a coisa acontecer antes mesmo que aconteça. Não é? É você olhar para o seu problema, é você olhar para aquela dificuldade, para algo que você deseja. Você não vê nada, mas você acreditar que vai acontecer. Às vezes acontece de você dividir com amigos, com alguém, assim, às vezes a gente tem uma pessoa onde a gente conversa bastante sobre os nossos sonhos, né? Aquilo que a gente almeja, aquele emprego, aquela escola, enfim. E muitas vezes a pessoa olha para nós e vê que o nosso sonho ele é grandioso demais, demais para a nossa vida, ou seja, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você seja uma pessoa assalariada, né, de classe média, e você tem um sonho de estudar medicina, vamos dizer assim. E aí você tem esse sonho no seu coração, você almeja esse sonho. E aí o que é que acontece? Você passa isso para as pessoas, eu vou estudar medicina. E ali aquela pessoa que está bem desprovida de fé, olha e diz assim, tu tá sonhando, né? Isso nunca que vai acontecer. Como é que tu vai pagar a medicina? Né? Se tu mal ganha para sobreviver para o teu dia a dia, né? Mas dentro do teu coração, tu sabe que isso vai acontecer. Porque tu tem fé em Jesus Cristo, tu sabe que ele vai abrir meios. E ele abre meios. Ele abre meios para que você chegue até onde você quer. Não importa você ficar esforçando a mente para saber como vai acontecer. Não importa, não adianta. Vai acontecer. Então, era a fé que esse centurião tinha no seu coração. Ele dizia, é como se ele dissesse, Senhor, se o Senhor quiser ir à minha casa, o Senhor vá. Mas a minha casa ela não é digna de um santo. Ela não é digna que o Senhor entre, porque eu sou um pecador. E eu acredito que se o Senhor daqui, o Senhor mandar a bênção, o Senhor mandar a cura para ele, ele vai ficar curado, né? E a gente percebe um detalhe. Jesus, ele ainda diz, eu vou curá-lo. Trazendo para a nossa vida, muitas vezes, nós entregamos o problema na mão de Jesus, a gente tem aquela fé trabalhada dentro de nós, mas muitas vezes a gente não acredita. Muitas vezes jamais a gente vai fazer o que esse centurião fez, de não querer que Jesus venha a casa. A gente quer que Jesus venha. A gente quer ver Jesus vindo. A gente quer ver Jesus trabalhando para a coisa realizar. Ou seja, a gente quer ver aquilo que a gente pede em andamento, para que a gente possa renovar a nossa fé. Do contrário desse centurião. Ele sabia que o empregado estava lá na casa enfermo,
né? Mas ele diz, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dizeis uma só palavra e ele será salvo. Ou seja, ele entregou o problema na mão de Jesus e ele acreditou que iria acontecer mesmo sem ele estar diante do enfermo, que era o empregado, né? E ali Jesus, a palavra diz que Jesus se maravilha com aquilo e diz: nunca vi tanta fé em Israel. Aí ele diz, né? Virá muitos do Oriente e do Ocidente e se sentará ao lado de Isaque, de Jacó, né? Se sentará. Ou seja, a nossa fé, ela vai fazer com que a gente ganhe a vida eterna. Nos ajuda, nos auxilia a vida eterna, que é essa vida tão esperada que a gente espera, né? Receber quando a gente morrer. Então hoje a palavra ela vem nos fortificar na fé. Como será que está a minha fé hoje? Será que a minha fé está abalada por algo que não me aconteceu? Será que a minha fé está abalada porque eu não consegui aquela promoção no trabalho? Porque eu não consegui ainda um emprego para manter minha família, né? Como será que está a minha fé? Então hoje a gente vai meditar em cima disso aí. Aquele probleminha que você tem, aquela coisa que você almeja, aquele desejo, aquele sonho, aquela formação, seja lá o que for. Como é que vai a sua fé? Não é? Você entregou para Jesus o problema e deixou que ele resolvesse da forma dele, ou você tomou das mãos dele? Ou você entregou e depois a fé foi ficando fraca, e aí você tirou da mão dele. Muitas vezes a gente tira as coisas que a gente bota na mão de Jesus e traz para nós, e a gente age da nossa forma. A gente age da forma que o nosso humano pede, porque é uma forma mais rápida de conseguir. É uns atalhos que a gente pega que nos atrapalha tudo. Muitas vezes a gente pega uns atalhos para chegar mais rápido onde a gente quer e aí dá errado. Porque não é a vontade de Deus, não é. Mas aquele centurião, ele deixou tudo na mão de Deus. Ele disse: Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. A minha casa ela é podre, a minha casa é cheia de pecado, ela é impura, para que o Senhor, como um santo, não é, que cura esse povo todo atrás do Senhor para curar, a palavra diz que era aleijado, que era cegos, todos ficavam curados perto de Jesus, né? E a gente também nota uma coisa: as pessoas elas iam ao encontro de Jesus. Era mais um motivo para aquele centurião ali querer que Jesus fosse. Era pro centurião, muitas vezes você, a gente age dessa forma. Senhor, quando o Senhor sair daqui, será que o Senhor poderia ir na minha casa? Lá se encontra um empregado que eu estimo muito, que está enfermo. E eu queria que o Senhor fizesse um milagre de curá-lo. O Senhor poderia deixar esse povo aí, um minutinho e ir na minha casa? É assim que a gente pede, né? A gente dá o problema para Jesus e depois a gente pega de volta. E quando a gente faz isso, a gente não consegue, porque a nossa fé ela é pequenininha. A gente acredita mais no nosso eu, a gente acredita mais na nossa pessoa, no nosso agir, porque o nosso agir ele é visível. Não é? O nosso agir é visível. Eu posso criar os atalhos para chegar onde eu quero de forma mais rápida. Porque a forma com que Jesus ele faz é diferente. Por quê? Porque ele não demora, ele capricha. Ele capricha. Ele quer te dar algo melhor do que aquilo que tu pede. Então, se está demorando, é porque ele quer algo melhor para você. E tenha certeza que esse algo melhor é para o resto da vida, né? Seja lá o que for. Não crie atalhos para conseguir o que você quer. Não crie atalhos, não vá quebrando o caminho, como se diz, quebrando a sua cruz para você
alcançar o seu objetivo. Não. Faça como esse centurião aqui, esse homem de fé, que disse, o Senhor não precisa ir na minha casa. A gente precisa aprender com esse centurião a não crer somente vendo. A gente não pode ser como Tomé, como a gente é, porque nós somos como Tomé. Muitas vezes a gente pede e a gente não vê. E muitas vezes a gente desiste, muitas vezes a gente diz, não aconteceu até agora, não vai acontecer, né? Aí vem a vizinha que diz assim, mas tu não tem dinheiro para fazer uma medicina. Isso nunca vai acontecer. Então, tu absorve aquela coisa negativa e tu diz, é verdade. Então, aquele trocado que eu tenho guardado tantos anos, eu vou bem gastar aqui. Porque isso aqui nem vai dar para mim fazer uma medicina, nem vai dar, nem vou para frente, nem vou para trás, eu agora vou gastar. E acabou a história. Por quê? Porque uma vizinha da boca mal te amaldiçoa e diz que tu não é capaz. E a gente escuta, a gente absorve o que as pessoas falam, porque nós somos humanas iguais a elas, né? Mas esse centurião aqui, a fé dele era muito maior do que qualquer coisa. A fé desse homem era maior do que a fé de todos que estavam ali, aquela multidão atrás de Jesus. Porque aquela multidão precisou ir para ver. Aquela multidão precisou levar o cego, precisou levar o aleijado, precisou ali para ver. Mas só aquele centurião, só aquele homem, aquele oficial de justiça que não levou o empregado. Mais um detalhe que a gente observa, ele poderia ter levado o empregado, colocaria ele numa cama, em alguma coisa e levaria. Mas não, ele disse não, você vai ficar aqui e eu vou lá. Eu vou lá, vou pedir pela sua cura e eu tenho certeza que você vai ficar curado. E espera aí que tu vai sentir o alívio e a cura vai vir rapidamente. E a palavra diz que isso aconteceu. Naquele mesmo lugar onde Jesus estava, ele não precisou sair para ir na casa do centurião. Dali mesmo, ele realizou a cura no homem. E eu acredito a alegria desse oficial ao chegar em casa e ver aquele empregado curado. Né? Eu fico imaginando a alegria de Jesus em ver a fé no coração daquele homem. Ele hoje, ele almeja essa fé em nós. A gente não pode esmorecer diante de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, de qualquer algo que você esteja pedindo. A gente não pode deixar que isso passe. Né? A gente tem que cada dia renovar a nossa fé. E a gente só pode renovar a nossa fé através das orações. Não podemos parar de orar. Você não pode parar de orar. Você tem que sempre estar orando e pedindo a Deus, né, que renove a sua fé todos os dias. Por quê? Porque o mundo ele nos arranca. A partir do momento que você escuta alguém de pensamento negativo, de alguém que não vê milagre em nada, vê dificuldade em tudo, você perde o milagre que está diante de você, que é Jesus Cristo. Então é só a Ele que você tem que entregar. Entregou o problema hoje, esquece. Deixa para lá que tu não vai saber como vai ser. Hoje eu encontrava, quando eu vinha do trabalho, eu encontrei uma amiga de infância, de muito tempo. E ela me contava, ela tava bem forte, né? E eu nunca tinha visto ela naquele corpo, aí eu me admirei, né? Disse, nossa, Patrícia, tu tá tão forte. E ela falou, eu fiz 2 cirurgias e começou falando da vida dela, tal. E eu disse, tu casou, tá casada, alguma coisa, que ela sofreu muito, né? Nessa vida para criar o filho. E ela disse, Maria, eu casei. Eu costumo dizer, ele encontrou a Maria dele, como ele diz. E eu encontrei o meu José. Então ela conta, relata como foi. E eu disse, não acredito. Ela disse, foi, mulher, tu sofreu tanto. Tentou com um, tentou com o outro, não deu certo, né? E sofria mesmo. Porque ela é daquele povo que se apegava e sofria e ficava aquela coisa. E aí ela disse, não, tu não vai acreditar como foi. Olha, eu fui comprar uma bolsa de pipoca na casa, na lojinha da mãe dele. Na barraquinha, sei lá, da mãe dele. Eu fui comprar uma bolsa de pipoca. E lá ele estava.
E lá ele me viu e gostou de mim, né? E aí, depois perguntou à mãe dele como foi, como não foi. E aí a coisa foi acontecendo. A mãe dele já não gostou muito, né, da ideia, mas quando é de Deus a coisa acontece. E hoje eles estão juntos há 4 anos. E é uma maravilha de homem, ela falou pra ela, né? Ela parou com aquela vida cansativa que ela vivia de estar trabalhando no sol quente, de estar se acabando. Ele provê tudo. E não é um homem rico, é um trabalhador comum. Mas o José dela, né? O homem que Jesus preparou para ela. Ela disse, eu não tinha mais esperança. Ela falou, não tinha mais, porque eu tentei várias vezes. Talvez aí estava o mistério. Você precisaria parar, né? Se comportar, ficar na sua, que Jesus ia mostrar a pessoa, né? Então hoje ela está radiante, ela está feliz, ele também com a Maria dele, né? Para você ver que as coisas de Deus, elas são assim. Enquanto para a gente está sendo demorado, para Deus ele age de uma forma que a gente nem imagina. Ou seja, em ela ir comprar um saco de pipoca em qualquer barraquinha que tenha no bairro, ela ir lá. De repente ela vê o rapaz se interessar por ela e tal. Então Jesus ele tem os meios de fazer a coisa acontecer, né? Então hoje a gente vai levar essa fé do centurião para a nossa vida, né? Vamos renovar a nossa fé diante do nosso sonho, diante daquilo que a gente pede a Deus todos os dias. Amém? Um bom dia para vocês e uma boa semana. Que Jesus abençoe a nossa semana. Você, sua família, né? Que Nossa Senhora possa proteger com o seu manto de mãe, né? Os seus caminhos por onde você anda. Amém?